Bom, pessoal, nós já estamos quase finalizando aqui as medidas de dispersão e nós vamos estudar agora então o desvio padrão. O desvio padrão, ele não tem uma fórmula específica para a gente poder calcular. Então, eu preciso necessariamente calcular a variância para poder encontrar o desvio padrão. Por quê? O desvio padrão, ele nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Então, se vocês perceberem aqui, o símbolo do desvio padrão é somente o S. E aí fala na fórmula aqui, S é igual a raiz quadrada de S ao quadrado, que nós já vimos que é a variância, tá? Então, não tem como eu chegar no desvio padrão sem antes ter calculado a variância. E aí, nós vamos, então, pegar os exemplos, anteriores, onde nós já calculamos a variância para dados isolados e dados agrupados, para a gente, então, encontrar o desvio padrão. Então, lembrando aqui que para dados isolados, nós chegamos na seguinte variância, 9,7. Então, para eu encontrar o desvio padrão, basta fazer a raiz de 9,7 e eu vou encontrar, então, 3,11 para aquele conjunto de dados isolados que nós fizemos o exemplo lá atrás. E agora, para os dados agrupados, nós usamos aquela tabela da idade dos funcionários e nós chegamos, então, na seguinte variância, 131,5. Então, a raiz quadrada de 131,5 é 11,47, que representa o nosso desvio padrão. Então, onde que nós vamos usar o desvio padrão? O desvio padrão, ele é utilizado no cálculo do coeficiente de variação de Pearson. É exatamente, pessoal, essa medida relativa de dispersão que vai nos permitir, então, avaliar se houve uma baixa, média ou alta dispersão dos dados em relação à média. Então, tudo que nós fizemos aí, para trás, era justamente para chegar aqui no cálculo do coeficiente de variação, tá bom? Então, o coeficiente de variação nada mais é do que o desvio padrão dividido pela média aritmética vezes 100. Então, o coeficiente de variação ele vai ser dado em porcentagem. E aí, nós temos uma interpretação para ele. Depois que eu fizer o cálculo desse coeficiente de variação, e se ele for menor que 15%, nós temos uma baixa dispersão. Se esse coeficiente de variação ele for maior ou igual a 15% e menor que 30%, tem-se média dispersão. E se o coeficiente de variação ele for maior ou igual a 30%, tem-se alta dispersão, tá? Então, a gente, depois de calcular o coeficiente de variação, a gente vem nessa interpretação para poder, então, classificar a nossa dispersão. Então, vamos lá. Também vou usar os exemplos anteriores aí que nós já temos calculados. Para dados isolados, então, o nosso desvio padrão foi 3,11 e a nossa média aritmética foi 4,2. Lembrando que nós calculamos ela lá no primeiro vídeo do desvio médio, tá? Então, eu divido 3,11 por 4,2 vezes 100, eu vou chegar, então, num coeficiente de variação de 74,05%, que eu já posso classificar em alta dispersão, porque foi maior ou igual a 30%, concordam? E para os dados agrupados, nós tivemos aqui o desvio padrão de 11,47, dividido pela média, que foi 38,44 vezes 100, nós chegamos aqui em 29,84%, ou seja, nós temos uma média dispersão. Só lembrando aqui anteriormente, olha lá, se o coeficiente de variação ele for maior ou igual a 15% e menor que 30%, tem-se média dispersão, que é o nosso caso aqui, Nós estamos com valor de 29,84, ok? Bom, gente, agora eu vou disponibilizar uma lista de exercícios para vocês, e eu estou à disposição para dúvidas e considerações que vocês tiverem em relação aos vídeos, tá bom? Bons estudos, abraços!